Amados irmãos, igreja querida, graça e paz. Espero que você esteja bem, espero que tudo esteja em paz com você e com seus queridos. Nessa segunda-feira, antes de ontem, o mundo judaico começou a comemorar o Peshá, a Páscoa judaica, que será celebrada até dia 30 de abril. Isso daí reflete o que Êxodo no capítulo 12 menciona como regra, como norma. Eu gostaria de repassar para você essa ordem de Deus, quando diz assim: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. E tem uma série de prescrições, uma série de orientações em relação à celebração dessa Páscoa. Dia 14 de Nissan, que corresponde a mais ou menos a data em que estamos vivendo hoje. Por isso é que o mundo judaico, no crepúsculo do dia 22, no crepúsculo de segunda-feira, começou a celebrar a Páscoa. Eles celebram o dia da libertação do Egito, aquela maravilhosa, aquela magnífica libertação. E neste ano eles comemoram 5.784 anos. Mas o interessante notar é que, muito embora respeitemos essa celebração, a celebração da Páscoa, que para nós é tão importante também, como base para compreendermos a grande salvação espiritual que Deus promoveu a cada um de nós. Aquela foi uma libertação circunstancial, como temos dito. Uma libertação do poder egípcio, uma libertação de uma escravidão egípcia. Nós não celebramos a Páscoa como os judeus celebram. O que nós celebramos é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída na última Páscoa, celebrada por Cristo Jesus, quando Jesus disse: em memória de mim, comam deste pão, em memória de mim, tomem este cálice. Aquele cordeiro sem defeito, como prescrito ali em Êxodo no capítulo 12, transformou-se ou apontou, melhor assim, apontou para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo judaico sempre, a partir daquele tempo de Êxodo 12, comemora, mata um cordeiro, come uma parte de um cordeiro, mas o nosso Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma vez só foi oferecido para nossa grande libertação. A libertação não circunstancial de uma escravidão humana, mas a libertação cósmica, a libertação espiritual, aquela libertação
que nos deixaria escravos eternamente. Mas essa libertação nos deu uma liberdade eterna. Podemos estar celebrando com a ceia do Senhor o abatimento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas que bom que Jesus ressuscitou, dando a nós uma série de prerrogativas, a prerrogativa de estarmos também ressuscitando como Jesus ressuscitou. Quando nós celebramos a Páscoa, no dia da Páscoa, nós enfatizamos a ressurreição de Jesus. Louvamos muito a Deus por podermos ser alvos dessa graça do nosso Pai. Como disse antes, respeitamos a celebração judaica, temos um grande respeito pelo povo do nosso Cristo, o povo de Jesus, mas o Cordeiro de Deus já foi imolado ali na cruz. Nós não precisamos mais celebrar a Páscoa como o mundo judaico celebra. Isso nos dá muita alegria. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Na celebração, por conta dessa celebração da Páscoa judaica, que começou segunda-feira, no crepúsculo da tarde de segunda-feira, e terminará no crepúsculo da tarde do dia 30 de abril, nós podemos celebrar o nosso Cristo. Vamos orar agradecendo esse privilégio que temos de ter uma visão mais clara, uma visão que só pôde ter vindo do Deus Todo-Poderoso para cada um de nós, acerca da verdadeira Páscoa. Jesus é a verdadeira Páscoa. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por podermos celebrar a salvação em Cristo Jesus como a nossa Páscoa. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos celebrar a Páscoa como sendo a ressurreição de Jesus, nos dando a prerrogativa também como filhos teus, ó Deus, também da mesma forma como Jesus ressuscitou. Que cada um de nós possamos nos alegrar por isto, a despeito das circunstâncias difíceis que porventura cada um de nós estejamos vivendo. Uns mais, outros menos. Mas nós te agradecemos, porque o Senhor Jesus é a nossa Páscoa e o Senhor providenciou, não aquele cordeiro tipo Páscoa judaica, não, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor, louvemos o nosso Deus. Veio como um homem, entre nós ele habitou, e a sua morte a história mudou. Ensinou os homens a viver e amar, e a vida eterna como alcançar. As suas palavras eram vida e poder, e venceu a morte por mim e por você. Nome sobre todo nome, Jesus, o Filho de Deus, autoridade e resposta a todo que nele crê.
Amados irmãos, irmãs em Cristo, eu quero continuar com você num assunto que começamos na quarta-feira passada, quando abordamos a questão de vida espiritual. Quando uma vida espiritual começa? Começa com uma experiência espiritual. Da mesma maneira como a experiência da vida humana, da vida bios, da vida física, da vida concreta, essa vida que vivemos, começa com um esforço do nosso pai, da nossa mãe, um relacionamento com dos nossos pais, e que culminou no nosso nascimento físico. Somos carne, somos alma, no sentido de termos emoções, termos sentimentos, termos vontade, enfim, mas a parte espiritual é algo que prescinde de uma experiência espiritual. E foi exatamente isso que Jesus fez, que Deus fez, quando disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse momento que começa o mundo espiritual, a vida espiritual, no sentido de começar um relacionamento com Deus. Não que não sejamos espírito, mas que o nosso espírito, naturalmente, ele não está ligado com Deus. Ele não está restaurado diante de Deus. Nosso espírito, de maneira natural, o homem natural, ele está afastado de Deus, assim como o seu corpo está, assim como suas emoções estão, assim como suas vontades estão. Mas no momento em que há esse nascimento espiritual, dando luz a uma vida espiritual, o nosso espírito já está restaurado. Como o apóstolo Paulo diz, ele já está ressuscitado, nosso espírito já ressuscitou. Lembram a palavra do apóstolo Paulo em Colossenses 3? Se, pois, já ressuscitastes com Cristo. E aí tem uma série de situações provando que fomos ressuscitados com Cristo. Então, espiritualmente, nós fomos ressuscitados com Cristo. Estamos restaurados espiritualmente. Já existe uma vida espiritual, e tudo isso começou com uma experiência espiritual. Lembram de João falando no capítulo 1? Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. No entanto, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É nesse momento que há uma experiência espiritual iniciada. Nós não vamos aí detalhar como acontece e o porquê acontece essa vida espiritual, porque nós já vimos que passa pelo entendimento da situação e da condição do homem, passa pela convicção e compreensão do amor de Deus, mostrando quanto Deus nos ama, por quanto Ele tem um plano para nós, e esse plano tem a ver com exatamente esse crer em Cristo. Esse plano tem a ver com o envio do seu próprio Filho, para que nós pudéssemos, alicerçados nessa realidade, na realidade da vinda do próprio Deus na forma humana, e a compreensão disso e o receber essa mensagem, recebendo também Jesus, nós temos a nossa situação religada com Deus. A vida espiritual começa por aí. Só que, assim como a nossa experiência física, assim como o homem natural tem um começo e depois tem um desenvolvimento, tem um crescimento, o nascimento espiritual também é o início de uma vida de crescimento, uma vida de conhecimento de Deus,
uma vida de compreensão dos seus planos, uma vida de abrir mão de si mesmo, uma vida que tem como objetivo o estarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Estamos sendo formados à imagem de Cristo, através da ação do Espírito e através do quanto nós estamos permitindo e lutando por isso. É uma ação conjunta. É uma ação conjunta do Espírito Santo, nos dando capacitação, e nós mesmos desejando e operacionalizando isso, operando isso, fazendo a nossa parte. A esse tempo nós chamamos de santificação. A esse tempo nós também chamamos de tempo de discipulado. Tempo de discipulado. Então, vida cristã é tempo de discipulado. É tempo em que nós começamos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É o tempo em que nós começamos a andar com Jesus para aprender dele, e aprendendo dele podemos fazer exatamente como ele fazia, como objetivo. Não que nós estejamos já em condições de fazer isso automaticamente e de maneira rápida, não. Isso leva a vida inteira e mesmo assim nós não conseguimos atingir a estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito nós atingiremos lá no céu, aí sim, sem nenhuma interferência da nossa natureza humana, que tanto demanda contra o nosso espírito, não é mesmo? Eu gostaria de ler com os irmãos 2 textos que mostram o quanto é importante a vida de discipulado, quanto a esse início, quanto a esse novo nascimento, quanto a esse estado novo de sendo pessoas naturais, estarmos atingindo ou estarmos conquistando um status de pessoas espirituais, seres espirituais, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 2. Um dos textos está em Mateus, no capítulo 28. No capítulo 28 de Mateus, nós vemos aí, depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus disse para os discípulos assim: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá eles me verão. É o que Jesus disse às mulheres que primeiro viram Jesus, que primeiro tiveram essa experiência com Jesus. E Jesus disse para as mulheres assim: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá eles me verão. Isso no versículo 10 do capítulo 28. A partir do versículo 16 é como se fosse uma continuidade desse versículo 10, quando os discípulos, ouvindo essa palavra das mulheres, partiram para Galileia. Então o versículo 16 começa assim: os 11 discípulos partiram para Galileia, para um monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu quero fortalecer aqui esse versículo 19, quando diz: portanto, vão e façam discípulos, preguem o evangelho, ensinem. Tanto é que, continuando, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então esse é um texto de Mateus
capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20, que mostra claramente a ordem de Jesus no sentido de fazer discípulos, de ensinar, de passar para o outro aquilo que já se aprendeu, passar para o outro aquilo que já se aprendeu a partir de um relacionamento com Jesus. Os discípulos já tinham aprendido de Jesus. E agora a ordem é para que eles estivessem indo, fazendo discípulos também, da mesma maneira como Jesus fez. E ensinando da mesma maneira como Jesus ensinou. Muito bem. Os irmãos perceberam aí essa ênfase no fazer discípulos. Pregar o Evangelho, fazer discípulos. No capítulo 16 de Marcos, nós vemos ali no versículo 14 até o versículo 16, dizendo assim: finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o que nós vemos nesses dois textos é realmente as duas ênfases. A ênfase de pregar o evangelho, como mostra claramente o texto de Marcos. Ele não enfatiza tanto, ele não foca tanto na questão de fazer discípulos, mas ele foca na questão de pregar o evangelho. Aquilo que no capítulo 28 de Mateus começa dizendo façam discípulos, mas não fortalecendo tanto esse momento da pregação, esse momento do evangelho. Não que ele não seja importante. O evangelismo é necessário, sim. Fazer Jesus conhecido é necessário, sim. Mas é necessário fazer discípulos ensinando-os tudo aquilo que ele ensinando-os tudo aquilo que havia sido e guardar tudo aquilo que havia sido ensinado. Guardar não é guardar na mente, é guardar no coração e fazer conforme chegou na mente e chegou no coração. A ideia de chegar no coração é tornar prático tudo aquilo que se aprendeu. Então, a gente começa mostrando aí como é importante esse levar o evangelho, levar Jesus Cristo aos que não conhecem, mas fazer discípulos. É importante entregar folhetos? Claro que é importante. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas a tarefa não para aí. A tarefa não para no evangelismo. A tarefa não para em dizer que Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Ele. Mas ela continua no sentido de que estejamos fazendo discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Ele tem ensinado. Dá para a gente perceber que a tarefa começou por Jesus. Jesus recebeu essa incumbência do Pai, repassou essa incumbência para os discípulos repassaram essa incumbência para outros, até chegar em mim e chegar em você. Isso significa que a partir de mim, a partir de você, essa tarefa continua de fazer discípulos. Então, vida cristã não pode ser dissociada do discipulado, de maneira alguma. Essa ideia de pregar o evangelho e fazer discípulos ficou bem evidenciado no texto de Atos, no capítulo 2, quando ali, depois de pregar o evangelho, se você abrir a sua Bíblia, aí do capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 37, não é? Quando o sermão de Pedro já é terminado, e o texto diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Muito bem.
O desdobramento deste momento, que gerou 3.000 almas, como diz o versículo 41, continua esse desdobramento no versículo 42. Ou seja, a tarefa não parou no momento em que Pedro pregou o evangelho e 3.000 almas se converteram. Esse desdobramento continua. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos criam. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a gente começa a perceber aí que houve um desdobramento dessas 3.000 almas convertidas, no sentido de viver uma vida cristã pautada na perseverança das doutrinas, pautada na comunhão, pautada nas orações, no partir do pão, nas manifestações de amor, não deixando que ninguém passasse necessidades. Dinâmica da igreja. Então, a dinâmica da igreja, ela significa evangelismo e dinâmica da igreja, vida cristã, vida de discipulado, vida de aprendizado, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. É a palavra de Jesus. Tem um livrinho muito importante, muito interessante, A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips. Ele diz aqui o significado de discipulado. Ele diz assim: discipulado é o relacionamento entre mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e os discípulos. Interessante essa definição de discipulado de Kate Phillips. Discipulado é o relacionamento entre mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e os seus discípulos. Então, o modelo de Cristo e os seus discípulos nós já aprendemos, já sabemos, já conhecemos a partir da palavra de Deus. Agora, o que precisamos, sem dúvida nenhuma, é colocar em prática tudo isso. E nada como perceber o modelo que Jesus deixou para nos levar a perceber que existem algumas marcas. O discipulado, existem algumas marcas. E Jesus nos ensinou sobre essas marcas. Então, assim, nós podemos saber que Jesus nos deixou um modelo, e esse modelo tem a ver com alguns pontos que eu quero desenvolver aqui com você rapidamente. Praticamente 2, mas que a gente vai trabalhar com 3 aqui, mas é praticamente 2. Olha só, eu vou mostrar esses 2 para a gente poder entender bem. Primeiro, nós precisamos ter uma visão clara da glória de Deus para que nós possamos entender o nosso discipulado. Então, Jesus nos ensina, através da sua vida, que devemos ter uma visão clara. Uma visão clara de glorificar a Deus. Então, esse é o ponto primordial. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, de maneira muito clara, nós percebemos como Jesus tinha também uma visão clara de glorificar a Deus, não de glorificar a si mesmo. E um outro ponto tem a ver com uma série de Cs. É interessante isso porque, por exemplo,
dando um spoiler disso já. A gente vai falar um pouquinho. Jesus ensina através de uma vida consagrada. Vamos ver que é consagrada através da obediência, consagrada através da submissão e consagrada através da dedicação dele. Aliás, é o próprio sentido da palavra consagrada. E também outros Cs que tem a ver com coragem, compromisso e confissão. Então, dá para a gente perceber que fora esse ponto primeiro, todos eles giram em torno de outras palavras que têm a ver com C. Só para a gente poder gravar isso. É com efeito mnemônico mesmo, para a gente não esquecer, procurar não esquecer disso. Mas eu quero desenvolver um pouco essa questão aí de que Jesus nos ensina através de sua vida, que devemos ter uma visão clara assim como ele tinha. Quando a gente pega, por exemplo, Jesus dizendo assim em João 4, versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa era a missão de Jesus. Esse era o objetivo de Jesus. Jesus tinha uma visão muito clara do seu papel. O papel de Jesus era fazer aquilo que era da vontade do Pai. A minha comida, ou seja, eu só consigo existir se eu me alimentar disto. Não é? O alimento é o que nós provemos para nós, sem o qual nós não vivemos. A comida sem a qual Jesus não vivia era de fazer a vontade do Pai. Então Jesus não vivia se não fizesse a vontade do Pai. Isso já é uma lição tremenda para nós. Quando muitas vezes nós criamos expectativas para nós mesmos, nós criamos os nossos próprios objetivos, nós criamos as nossas próprias missões, e muitas vezes a despeito da missão que temos diante de Deus, como filhos dele. Deus nos presenteou com a natureza espiritual. A sua graça nos abordou, a sua graça nos encontrou. Nós fomos reconciliados com ele. Para quê? Da mesma forma como a comida de Jesus era fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, deve ser a nossa também. Nós precisamos ter esse ensino de Jesus como base do nosso discipulado, sob pena de nós travarmos o nosso discipulado e não fazermos como Jesus disse lá para os discípulos, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a fazer tudo aquilo que eu tenho mandado, e guardando tudo aquilo que eu tenho mandado. Se nós perdermos essa dimensão de como Jesus atuava, nós também poderemos perder a dimensão do nosso discipulado, isso, e com preço alto. Então, isso é precisamos olhar com muito cuidado para isso. Mas também, Jesus dizendo no capítulo 5 de João, na segunda parte do versículo 30, se você puder anotar, anote tudo isso aí, tá bom? Ele diz assim, não procuro agradar a nós mesmos, esse é o final do versículo 30, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Essas são bases do discipulado. Se nós não trabalharmos a ideia de que devemos viver para agradar a Deus, que se entregou por si mesmo para que eu e você pudéssemos ter vida, o nosso discipulado pode fracassar. Nós poderemos sucumbir nessa ordem que Jesus disse, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado. Muito, muito interessante isso. O apóstolo Paulo, ele faz algumas colocações que mostram o quanto ele era visionário nesse sentido. Ele procurava ser semelhante a Cristo. E Paulo era um homem sujeito às paixões, como nós somos sujeitos.
Não é porque era o Paulo, não é porque era o apóstolo Paulo. O Paulo era um sujeito como cada um de nós, sujeito às mesmas paixões, como Tiago fala ali em Tiago capítulo 5. E ele diz ali no versículo 36 de Romanos 11, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. O apóstolo Paulo ensina isso e vivia isso. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu fico fazendo um exercício de avaliação crítica com a minha vida e eu fico muito preocupado em estar sucumbindo no meu esforço de discipulado. Porque muitas vezes, com tristeza, eu acabo olhando as coisas muito das minhas perspectivas, dos meus planos. Eu não vou perguntar se você também é assim, porque somos iguais. Somos farinha do mesmo saco. Somos iguais. Temos dificuldade. Por quê? Porque nós vivemos numa dimensão dupla. Numa dimensão espiritual, porque o nosso espírito está restaurado, mas numa dimensão física pecaminosa, porque o nosso corpo não está restaurado, e as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas vontades e o nosso intelecto também não estão restaurados. Então, nós vivemos uma duplicidade, nós vivemos uma vida dupla. Então, precisamos lutar tremendamente, assim como o apóstolo Paulo precisava lutar. Que a luta dele contra a carne, do espírito contra a carne, era algo que ele já ensinava em Romanos, no capítulo 7. Então, nós podemos ver aí o apóstolo Paulo ensinando agora, e também o apóstolo Paulo ensinando em 1 Coríntios 10, 31, quando ele diz assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam quaisquer coisas, façam para glória de Deus, façam tudo para a glória de Deus. Isso é estar olhando o modelo de Jesus. Mas eu quero tocar nesse outro ponto que tem a ver com todos esses Cs. Jesus, ele tinha uma vida consagrada. Esse é um exemplo de Cristo Jesus. Ele nos ensina, através da sua própria vida, da sua vida consagrada, que nós devemos ter uma vida consagrada. Da mesma maneira como até agora, ele nos ensinou que, assim como ele, devemos ter uma visão clara da glória de Deus, de glorificar a Deus. Agora, ele quer nos ensinar, nesse ponto, que eu quero trabalhar um pouquinho com você, de ter uma vida consagrada como ele teve. O que é uma vida consagrada? É uma vida dedicada. É uma vida dedicada com um máximo de exclusividade. Ele nos permite trabalhar, graças a Deus por isso. Ele nos permite ganhar o nosso pão. Seja lá em quaisquer áreas da vida, ele nos dá inteligência, ele nos dá dons naturais, para que cada um de nós estejamos exercendo os nossos dons naturais, quer seja na área da saúde, quer seja na área da engenharia, quer seja na área do direito, quer seja na área da computação, quer seja na área de serviços, dos mais gerais e tão importantes. Deus nos dá dons, Deus nos dá capacitações, mas o que Jesus mostrou é que ele tinha prioridades. Ele tinha também os seus compromissos com o seu pai, enquanto seu pai estava vivo, José. Ele tinha o seu compromisso com a mãe, tanto é que ele pediu para que João cuidasse dela, ali na cruz. Tinha os seus compromissos, mas ele tinha um compromisso maior. Ele tinha uma motivação maior, que era glorificar o Pai. Da mesma maneira como nós temos as nossas incumbências, nós temos as nossas responsabilidades, sem dúvida nenhuma, mas existe uma prioridade. Vida consagrada é vida colocando a prioridade na coisa certa. Vida consagrada é estar dedicando
as coisas certas. E isso faz com que nós desfrutemos da abundância de vida que Jesus promete para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, ele tudo fará. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Venham a mim vocês que estão cansados, perturbados, sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Não estejam preocupados com coisa alguma. Olhem só os passarinhos que não trabalham nem fiam. Olha as flores do campo, os lírios do campo, como eles se vestem pomposamente. Então, nós vemos aí um Deus que supre todas as nossas necessidades. Para quê? Para que nós pudéssemos estar nos consagrando. Não nos esqueçamos que somos sacerdotes de Deus. E o sacerdote, uma das características do sacerdócio era consagração, dedicação exclusiva. Eles recebiam de todo o povo subsídios para que pudessem estar se dedicando exclusivamente às coisas do Pai, às coisas de Deus, ao reino de Deus. Então, Jesus mostra isso. A visão de Jesus é a de que ele procurava fazer a vontade do Pai. E ele fez isso através da obediência. No capítulo 2, o versículo 8 de Filipenses, aquele texto que tanto conhecemos, não é? E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele começa o versículo 5, né? Tende o vosso sentimento como o de Cristo Jesus, que muito embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, coisa que devia afirmar e se asseverar, mas humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então a consagração de Jesus tem a ver com a sua obediência. Então a obediência de Jesus mostra o quanto ele era consagrado. Então, todas as vezes que nós quisermos medir ou avaliar a nossa consagração, avaliemos o grau de obediência que temos em relação a tudo aquilo que Deus, na pessoa de Jesus, tem nos ensinado através da sua palavra. Ser obediente é alguém que se submete à autoridade. Ser obediente é alguém que se relaciona com a capacidade de fazer a vontade de quem obedece, a quem ele obedece. E aí nós podemos olhar aí a autoridade em todos os níveis. Autoridade no lar, por parte dos filhos, autoridade no trabalho, por parte das funções hierárquicas, autoridade na igreja, sem dúvida nenhuma, não é? De autoridade pastoral, autoridade diaconal, autoridade de liderança, não é? Orando pelos líderes, como Hebreus nos ensina no capítulo 13. Enfim, isso tem a ver com consagração. Não podemos pensar em ter vida consagrada se não houver obediência. E aspectos, e são vários os aspectos aí que estamos falando, que existem vários aspectos da obediência, tá bom? Não é possível a gente desmembrar tudo isso agora, mas nós entendemos o que significa obediência. Nós entendemos que toda autoridade devemos obedecer, porque as autoridades foram compostas por Deus. Não é o que Paulo fala em Romanos no capítulo 15? Não é o que Hebreus fala no capítulo 13? Então, nós vemos aí uma série de aspectos da consagração no âmbito da obediência. Mas Jesus mostrou-se consagrado, ele mostrou a sua vida consagrada através da submissão. Jesus foi submisso ao senhorio.
de Deus. E quando nós somos submissos ao senhorio de Cristo, nós estamos falando em submissão. Talvez para a gente poder entender um pouco, submissos a Cristo significa um compromisso com a ética do reino. Compromisso com a ética do reino. Sermão do Monte, por exemplo, é um dos textos marcantes que falam sobre a ética do reino. O que é ética? Comportamento, atitudes, maneira de procedimentos, maneira de ser, maneira de agir, maneira de se portar. Isso significa ética. E ética do reino tem a ver com tudo aquilo que o reino de Deus especifica em relação àqueles que são cidadãos do reino. Cidadãos do reino. Como, por exemplo, quando olhamos no capítulo 4 de Efésios, dos versículos 17 a 24, nós percebemos um dos aspectos de ética do reino, que é abandono do pecado. Se nós não abandonarmos pecado, nós não estamos agindo com ética da perspectiva do reino. E ali o apóstolo Paulo, no capítulo 4, do versículo 17 ao 24, ele fala do despir-se do velho homem, ele fala do renovar, o renovar desse homem, a renovação do espírito, a renovação do corpo. Ele fala do revestimento do novo homem. Lembram aquela ideia do despir-se do velho homem como sendo aquele litro, né? Aquele vasilhame sujo, com água suja, jogarmos fora a água suja e renovar esse vasilhame com água limpa, colocando água limpa. Isso tem a ver com a ética do reino. E revestir-se do novo homem. E com isso estar se revestindo do novo homem. Esse novo homem, ele começa uma expressão, uma palavra não é adequada, muito feia, degringolar de novo. Ele começa a ter a sua água limpa, suja novamente, pela sua própria característica humana. Mas, se ele joga de novo fora, no sentido de despir-se, de jogar fora aquela água suja e renova novamente. E aí ele vai estar se revestindo do novo homem. Então, viver sobre a ética do reino, e Jesus nos ensina isso. Da mesma maneira como Jesus, ele se submetia, era submisso ao Pai, sejamos nós submissos a Cristo, comprometendo-nos com a ética do reino de Deus. E, por final, aqueles outros Cs, que não é a consagração, mas tem a ver com algumas características que Jesus tinha e que ensina a cada um de nós. Sabe, Jesus, por ser discípulo de Deus, no sentido de fazer a vontade de Deus, de seguir os parâmetros que Deus Pai havia colocado para ele, ele nos ensina também, da mesma forma, a olhar os parâmetros de Cristo como nosso modelo e sermos discípulos de Cristo. Jesus era corajoso. Jesus, ele tinha uma capacidade de enfrentar riscos. Me lembro agora, e os irmãos sabem também do que eu vou dizer, quando Jesus estava ali no Getsemane e os guardas e as lideranças judaicas chegaram ali juntamente com Judas. Jesus pergunta: quem que vocês procuram? Procuramos Jesus. Eu sou Jesus. Ou seja, ele enfrentou as feras, não é?
Nesse momento, o seu poder foi tão grande, foi tão forte, que os guardas caíram por terra. Eles caíram no chão. Então, Jesus tinha muita coragem. E essa deve ser uma atitude nossa como discípulos também. A semelhança de Cristo, termos coragem. Ter coragem é capacidade de enfrentar riscos. Risco de perda de privilégios. Não é? Porque às vezes a gente acaba sendo covarde e não enfrenta risco porque vai perder algum privilégio. Então, perda de privilégios. Perda do próprio comodismo muitas vezes. Ah, mas tá tão boa a cama. Ai, como é bom estar descansando hoje pela manhã. Ah, como é bom estar descansando hoje no começo da noite de domingo. Amanhã eu preciso trabalhar. Muitas vezes nós precisamos ter coragem para enfrentar a nossa atitude de discípulos de Cristo. Não, eu vou por quê? Porque eu adoro o Cristo vivo. Tem até um hino, né? Adoro o Cristo vivo. Muito lindo esse hino. Adorar o Cristo vivo. Afinal de contas, nós aprendemos com Jesus que o alvo primeiro dele, a visão clara, era glorificar a Deus. E nós estaremos glorificando a Deus quando estivermos abrindo mão de nós mesmos para exaltar e glorificar o nome de Deus. Então, muitas vezes, nós perdemos ou temos o risco de perder privilégios, perder comodismos. Às vezes é mais fácil dizer não do que dizer sim. Cuidados, prazeres, não é? Às vezes é mais fácil dizer sim para os prazeres e passar uns breves momentos de tranquilidade. Não é mesmo? Muito bom. Então a gente percebe aí coragem. Jesus era corajoso. O objetivo dele, a visão clara, era fazer a vontade do Pai. A comida dele era fazer a vontade do Pai. Ponto. Isso tornava Jesus corajoso. E ele é um exemplo para nós. Precisa ser um exemplo para nós. Paulo enfrentava todo tipo de situações por amor a Cristo. Naufrágios, prisões, chicotes. Não é mesmo? Tem outro ser, um deles é coragem, tem outro ser que tem a ver com Jesus também, e a gente já viu de certa forma, compromisso. Jesus tinha compromisso. Jesus não titubeava. Jesus não tinha ânimo dobre. Como Tiago fala lá no capítulo 4, versículo 8, não é? Jesus não titubeava. Ele não tinha ânimo dobre. Né? Ali em Tiago diz, vocês que são indecisos, purifiquem seus corações. A purificação de coração nos deixa determinados, compromissados. Compromisso significa decidir focar em Deus na hora de decidir. Decidir focar em Deus na hora de tomar decisões. E não muitas vezes focar em nossos comodismos às vezes. Esse é um dos aspectos de compromisso tremendos. E o terceiro C é confissão. Então nós temos aí o primeiro C de coragem, isso sem contar de consagrado, tá bom? Eu quis tratar num plano diferente, por quê? Porque a consagração de Jesus se dava em 3 subplanos, dois subplanos, no plano da obediência e no plano da submissão. Agora, esses outros 3, o C da coragem, capacidade de enfrentar riscos, sob o risco de perder privilégios, o C do compromisso, compromissado. Qual é o nosso compromisso? Muitas vezes
nós titubeamos nas decisões que vamos tomar, decisões simples, vou ou não vou, participo ou não participo, abro mão ou não abro mão. Está em função do quê? Está em função do compromisso com a gente mesmo, muitas vezes. E quando nós falamos em compromisso, é compromisso com Deus, que é o que vai fazer com que nós tenhamos uma vida consagrada. Não existe uma vida consagrada sem compromisso. Por isso que esse C do compromisso tem a ver um pouco também com a consagração, não é? Com a vida consagrada. E o último C é de confissão. Dar a cara para bater. Sou um cristão não só de palavra. Errei, pedindo perdão, pronto. Confessando a nossa firme confissão de fé. É um dos aspectos fortes da confissão, não só a confissão do erro, mas a confissão de fé. Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou um sacerdote do reino, eu sou um dos membros da família de Deus. Confessar a fé em Jesus. E confessar a fé em Jesus não significa falar de Jesus só. Significa agir conforme Jesus nos ensina a agir. Como Hebreus 10, 23 nos diz, guardemos firme a confissão da nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Guardemos firme a confissão da nossa esperança. A nossa esperança tem uma base de confissão. Jesus. É Jesus quem nos dá essa base de confiança. Gente, então, o discipulado é uma dinâmica espiritual de vida pós-nascimento espiritual. Nascimento espiritual já aconteceu sob graça de Deus. O Senhor nos deu a graça de nos fazer nascer. Não é mesmo? O Senhor nos deu a graça de nos fazer nascer. Agora, estamos crescendo. E o crescimento depende de ação nossa também. O Espírito Santo nos capacita, sem dúvida nenhuma, mas na proporção do quanto nós permitimos que o Espírito Santo esteja nos capacitando. Ele capacita porque ele é competente na sua função de capacitar, é competente na sua função de iluminar, é competente na sua missão de convencer. Mas nós precisamos ser competentes para deixar o Espírito Santo penetrar em nós e mexer dentro de nós nas áreas que nós precisamos ser mexidos, ser cuidados. Vida cristã e discipulado. Que nós possamos caminhar com essa consciência. Jesus nos deixou esta ordem. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que eu vos tenho ensinado. Essa é a nossa tarefa. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Vamos orar, como sempre, pedindo que o Senhor abra cada vez mais os nossos ouvidos, ou melhor, que nós possamos estar abrindo os nossos ouvidos quando Ele fala. Muitas vezes, fazemos ouvidos moucos, ouvidos surdos, tapamos os nossos ouvidos. Mas, Senhor, nos ajude a tirar todas essas sujeiras que impedem que nós percebamos a Tua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por mais um tempo de reflexão da Tua palavra, desta feita, falando um pouco, refletindo um pouco sobre essa dimensão da vida espiritual que é o discipulado, o crescimento espiritual, as bases para o nosso serviço cristão. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a aprender de Jesus
como devemos ser discípulos e fazer discípulos. Mais uma vez te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a ser discípulos e ajuda-nos a fazer discípulos. E que os nossos discípulos possam estar aprendendo conosco, para que também eles possam fazer outros discípulos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz canta em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz canta em glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz canta em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz canta em glória. Canta em glória, canta em glória. Pois é isso mesmo, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. Jesus veio para nos ensinar como agir. Ele veio
e nos ensinou. Cabe-nos aprender com Ele e cabe-nos, como discípulos de Cristo, trabalhar os nossos discípulos a aprenderem conosco, da mesma maneira como nós devemos aprender com Jesus. A tarefa é árdua, mas é a tarefa, é a nossa tarefa. Terminamos por aqui nesta noite e o meu desejo é que você descanse, que você esteja em paz na continuidade desta semana. Nos veremos no próximo domingo, pela manhã. Os nossos cultos noturnos têm sido muito abençoados e muito abençoadores também. Você é convidado a participar dos cultos dominicais à noite também. O domingo não é nosso, amados irmãos. O domingo é um dia onde nós nos reunimos com a família de Deus e nos reunimos com a nossa família para glorificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso. É um dia de consagração, é um dia de dedicação ao nosso Deus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e um bom descanso.